teremos nesse momento uma virada de chave. Vamos falar sobre marketing, os novos conceitos de sustentabilidade quando se trata de divulgar ações reais com propósito que promovam avanços na cultura e mudanças de ponto de vista. Nós organizamos aqui, daqui para frente, uma tarde com conteúdos focados em marketing para vendas e varejo. Nós traremos 6 palestras com grandes especialistas e estrategistas. Ó, já vimos aqui muita gente de marketing aqui, gente? É? Quem é de marketing? Levanta a mão aí. Boa! Legal, perfeito, perfeito. Aproveitar também que está quentinho aqui dentro, vale a pena. A Amanda até tirou a blusa dela, que ela falou que, ó, senão eu vou sentir muito calor, que ela é toda agitada. Então, sem mais delongas, vamos trazer ela que vai falar sobre como criar desejo e ser uma marca amada no mundo digital dos produtos naturais. Com ela que é consultora de marketing e ex-sócia e head de marketing da XP e Empíricos. Vem para cá, Amanda Roser. Amanda, fica à vontade. Amanda terá 40 minutos de exposição. Nós entendemos que o pessoal que está nas laterais, principalmente aqui na lateral direita, vai ficar um pouquinho ruim para ver o conteúdo. Então, nós temos mais cadeiras para cá. Fiquem à vontade para assistir, tá certo? E a Amanda poderá colocar os 40 minutos dela à disposição aí de vocês com conteúdos ou fazer 30 e depois deixar 10 para as perguntas da plateia. Com a palavra. Tá todo mundo com frio, dormindo? Cadê? E aí, pessoal? Tudo bom? É uma honra para mim estar aqui. É uma honra para mim falar com todos vocês num evento como esse, com pessoas que têm uma cabeça que querem desenvolver o mundo de um jeito positivo, né? Pensando de fato em sustentabilidade, em cada vez mais a gente trazer para perto a naturalidade em todos os aspectos e, inclusive, no digital. Hoje eu quero contar um pouco para vocês, tanto da minha experiência e do que eu tenho visto, que tem dado muito certo, quanto trazer para vocês as dicas e as estratégias para vocês aplicarem nos negócios de vocês e terem o resultado que vocês tanto merecem, né? Eu ouço muitas vezes, Amanda, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu TikTok, eu tenho meu YouTube e eu não vendo. O que acontece? Por que isso? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu espero que dê tempo da gente passar tudo e ainda fazer as perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Quem sou eu? Né? Talvez alguns aqui me conheçam, mas talvez alguns não. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu não sou naturalmente uma marqueteira. Na verdade, eu tinha certeza na minha vida que eu ia ser diplomata, que eu ia ser expatriada, que eu ia viver pelo mundo, que eu ia prestar concurso, uma vida totalmente diferente. E no meio da faculdade eu fiz Relações Internacionais na ESPM, que é uma grande escola de marketing. Eu percebi que aquilo não era minha praia. Na verdade, eu recebi uma grande oportunidade de estudar diplomacia em Harvard, e eu cheguei lá, e eu olhei para aquilo e eu falei, isso não é para mim, eu não quero isso. E aí, no meio da faculdade, eu tinha que me especializar, e eu tinha 2 opções. Ou eu me especializava em relações com investidores, ou eu ia para um lado, de fato, mais político. E eu falei, quem é ruim de matemática vai me entender. Ou eu aprendo matemática agora e entro no mundo dos negócios, porque contra dados não há argumentos, ou sei lá o que vai ser, né? E aí eu resolvi me especializar em relações com investidores. E aí, nesse momento, eu fui trabalhar em banco. Então, meu primeiro emprego na minha vida foi no Credit Suisse, como eu atendia, na verdade, clientes com grandes patrimônios, grandes fortunas. E ali eu fiz uma carteira de clientes interessantes, então eu tinha um approach de vendas muito direto. Então eu tinha que prospectar cada um dos meus clientes para eu, de fato, conseguir atingir a minha meta. Bom, fiquei um tempo no Credit Suisse, depois eu fui trabalhar na XP. Quem conhece a XP? Ah, todo mundo conhece a XP. Na minha época, se eu perguntasse isso... Quem conhece a XP? As pessoas iam falar assim.
E o que aconteceu? Quando eu saí do Credit Suisse e fui para a XP, eu ouvia muito, assim, eu ligava para os clientes e falava, vamos tomar um café, deixa eu te trazer algumas oportunidades, veja bem, pô, o Credit Suisse é muito, né, já tá, é outra perspectiva, aqui você vai ter uma baita de uma oportunidade para o seu dinheiro e tal. E as pessoas me respondiam o seguinte, XP, Amanda, XP é um site, Amanda, Windows XP, eu não vou sair do Credit Suisse para ir para a XP, imagina, isso não faz sentido nenhum. E eu comecei a olhar para aquilo e para as minhas metas, e eu falei, bom, primeiro que eu acredito mesmo que essa marca possa ser tão poderosa quanto a marca do nosso principal concorrente, que era o Itaú. E eu acreditava fielmente naquilo, firmemente naquilo. E a segunda coisa que era assim, eu precisava fazer aquela história acontecer, porque eu tinha metas altíssimas. Então, como que eu passava a convencer uma pessoa de um banco ultra tradicional a investir numa corretora de investimentos? Que tinha 1001 oportunidades, mas as pessoas não tinham clareza daquilo. As pessoas não tinham visão daquilo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender quais eram os recursos que eu tinha na minha mão, ainda como comercial, e colocar aquilo para rodar. Então, eu comecei a pegar, tal produto, tem um fundo bacana, um fundo multimercado legal, e eu pegava e fazia uma lista de transmissão e mandava para toda a minha base, falando, olha, tem um produto bacanérrimo, vocês precisam ver e entender, o produto vai ficar disponível só por mais 2 dias e tal. E aí, aquilo me trazia o quê? Um fluxo de cliente. Aí eu tinha outras metas. Eu tinha uma meta que eu tinha que ter um NPS, que é um score de atendimento muito bom. Como é que eu ia ter um score de atendimento muito bom se eu tinha muitos clientes? Era muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu fazia um evento toda sexta-feira. Eu ligava no time de análise, no pessoal que fazia as recomendações de mercado, falava, preciso de alguém para fazer reunião com um cliente. Alguém pode vir aqui? E aí descia alguém, eu ia na padaria, corria para comprar pão de queijo, pedia para as meninas passarem um café e toda sexta-feira eu chamava 20 clientes na sala para ouvirem um pouco, para a gente se relacionar um pouco. Então, com todas essas ações, o que eu comecei a perceber? Que dava para eu escalar o que eu fazia no 1 a 1, no telefone ou numa reunião presencial que me demorava 1h30, 2 horas ou qualquer coisa assim. E aí, quando eu comecei a ver aqueles números acontecendo, crescendo, etc., eu falei, dá para ser muito maior. Porque dá para a gente fazer isso não só para mim, dá para a gente fazer isso para todos os assessores da XP. Se a gente tiver um bom pensamento, uma boa estratégia de escala, pensando marketing com comercial, isso pode ser um estouro. E aí eu comecei a olhar. A XP é dona da Infomoney. Eu abria o portal e eu falava, gente, mas não é possível, aqui não tem nada, nada aqui fala da XP, nada aqui traz a perspectiva da XP, a XP não coloca o nome, não é possível. Vocês sabem quem nessa época era o garoto propaganda da XP? Alguém chuta? Uns 8 anos atrás, vou contar para vocês. Era o Tufão. Vocês lembram do Tufão da Avenida Brasil? Que ele usava um cifrão enorme assim. E a gente, como comercial, tinha metas muito, muito altas. E, por exemplo, a minha equipe tinha que prospectar clientes acima de 5 milhões. 5 milhões de reais investidos para fazer sentido para aquela equipe comercial. Eu começava a olhar e falava, gente, o Tufão não se comunica com essas pessoas, não é por aí que a coisa vai acontecer, não faz sentido. O público-alvo não conversa com o embaixador da marca. E aí eu resolvi encher o saco do head de marketing da XP. Eu falava, cara, como assim? Por que a gente tem o Tufão? Não está fazendo sentido. Hoje em dia não se faz marketing com banner, né? A gente não pode mais botar um outdoor na rua. E assim, Tufão, na Globo, TV aberta, e vocês querendo captar majoritariamente clientes acima de 1 milhão de reais, aqui tem alguma coisa errada. Não está fazendo sentido. E aí, a gente começou a conversar. Eu ainda estava na equipe comercial e eu falei, olha, eu acho que tem um monte de coisa errada na estratégia de vocês. Não é possível. Eu sei mesmo e acredito mesmo que a XP tenha uma força de marca que pode ser tão grande quanto a marca do Itaú. E aí, na época, o head de marketing da XP virou para mim e falou assim, você acha isso, Amanda? Aí eu falei, olha, sinceramente eu acho. Aí ele falou, então vem e faz.
Então tá bom, vamos sair do comercial, vamos abrir mão, né, da bonificação, que a gente sabe que quem vende normalmente é quem mais ganha, e vamos para o marketing. Quando eu cheguei no marketing, o que eu pensei? Agora eu cheguei no marketing da XP, vou ter muita grana, vou poder fazer o que eu quiser, vamos fazer um monte de campanha, vamos ter um monte de canal, não sei o quê, nananã. E aí eu falei, então tá bom, Fernando, vamos contratar umas influenciadoras? Vamos colocar o nome da XP na boca do lifestyle? E ele falou para mim assim, não tem budget. Todo o nosso dinheiro a gente gasta com o Murilo Benício, no caso do Tufão, e a carta da Globo. Ou seja, quen para mim, né? Tipo, beleza, e agora o que a gente vai fazer? E aí, na hora, me acendeu uma luzinha, que foi a seguinte. Tinha uma menina que sentava do meu lado no comercial, que ela se chamava Ana Laura, que era uma menina linda, linda, capa de revista, já tinha sido Miss Minas Gerais, já tinha sido capa da Vogue Japão. A menina era um espetáculo. Uma semana antes, a gente tinha gravado um vídeo pro RH, e a menina, puta, assim, tirou de letra, sensacional. E aí eu falei, posso testar ela? Podemos gravar uns vídeos, fazer algumas coisas assim, nos canais da XP? E eles me falaram, pode, vai lá, né? Meio, testa aí, não temos nada a perder. E a gente gravou 3 vídeos. Como investir perfil conservador, como investir perfil moderado, como investir perfil agressivo. E jogamos isso no YouTube. Em 3 dias, os vídeos tinham 30 mil views. Aquela menina falava com, no máximo, 20 clientes por dia. Então, ali, a gente enxergou um potencial real do digital. E aí, a XP, na hora, falou, acelera, manda bala, vamos criar um monte desses. Né? Porque ao invés de a gente pagar os influencers externos, talvez a gente tenha que criar os influencers internos, que são os rostos da nossa marca, que é a galera que tem a cultura da empresa na veia. É o pessoal que entende de verdade qual é o propósito dessa empresa existir. E isso começou a se tornar uma alternativa absolutamente sexy, que fazia muito sentido para todos os lados, e que a gente conseguia trabalhar a mensagem da melhor forma possível para o que a gente queria que chegasse na ponta final do cliente, né? Bom, depois disso a gente trabalhou em 1001 projetos dentro da XP, eu me tornei head de conteúdo das 3 marcas de XP, foi assim, para mim uma grande honra trabalhar lá anos e ter participado dessa construção de marca que foi a XP. E depois de um tempo, eu fui convidada para me juntar a Empíricos. Quem conhece a Empíricos? Levanta a mão, por favor. Ah, legal, legal. Então, a Empíricos é uma das pioneiras no marketing digital do Brasil. Então, enquanto a XP era uma grande escola de reputação, de criação de marca, a Empíricos era uma enorme escola de performance. Era uma coisa de acelera, pau na máquina, bota o pé no acelerador e vamos vender na internet. E aí, cheguei na Empíricos, também com 1001 desafios, a gente estava, na verdade, lançando a corretora da Empíricos. E aí, depois de um tempo, meu chefe virou para mim e falou assim, Amanda, cara, a gente precisa fazer receita, a gente precisa aumentar o resultado da empresa, eu queria que você lançasse um curso. Aí eu falei, vou lançar um curso. Vamos lançar um curso do quê? Vamos lançar um curso de como construir marcas no digital. E a gente lançou um curso, o Caixa Preta. Eu lancei em parceria com uma grande amiga que é a Betina, talvez vocês conheçam, a Betina da Empíricos. Foi um estouro, foi sensacional. E depois que a gente lançou esse curso, eu pude ter contato com pessoas que eu falo que são pessoas da economia real, né? O dono da empresa é a pessoa que está ali dando o sangue, o suor, a lágrima em prol da sua própria empresa, em prol daquilo que ele quer construir, daquilo que ele quer ver funcionar no mundo, né? E aí, quando eu comecei a encarar essas pessoas no meu dia a dia, eu falei, meu negócio não é mais ficar conversando com diretoria de banco, né? Eu quero ajudar cada uma dessas pessoas a construir o que eu pude construir com uma XP, com uma Empíricos. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, quando eu me deparo com essas pessoas, né, com essa infinidade, na verdade, de desafios, de vontades, de sonhos, eu entendo que o meu propósito é estar do lado dessas pessoas. E, portanto, eu me torno consultora e mentora de marketing. Opa! Tudo bem? Tá.
me torno consultora e mentora de marketing. Então, num caminho solo. Bom, vamos lá. Pessoal, essa é uma frase que eu queria que vocês... guardassem. Marca é o que dizem sobre você quando você não está na sala. Marca é aquilo que chega antes de você chegar. E é aquilo que fica na sala mesmo quando você sai. E isso é o que vocês têm que pensar em construir. Quando vocês estão com uma página no Instagram, quando vocês gravam um vídeo para o TikTok, quando vocês pensam no YouTube, quando vocês escrevem um depoimento para o LinkedIn, é isso aqui que vocês estão construindo. Todos os dias, quando vocês se colocam à frente do público, com o produto de vocês, é isso aqui que vocês estão construindo. E entendam, antes de mais nada, que assim, as pessoas elas podem esquecer o que vocês disseram, elas podem esquecer o que vocês fizeram, mas as pessoas nunca vão esquecer como você fez com que elas se sentissem. E isso é o segredo para construir uma marca forte hoje em dia. Bom, o que as pessoas querem nas redes sociais e como que a gente constrói uma marca forte com sentido diante de tudo isso que eu falei nas redes sociais? A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que saber é que no curto prazo, o que as pessoas querem, elas querem ver novidade. Elas querem saber qual é a treta do momento. Elas querem saber o que a Boca Rosa comprou a casa de 18 milhões e o outro está beijando a Anitta lá no litoral da Itália. E qual é a musiquinha trend, né? As pessoas, elas querem estar ali nas redes sociais para ter esse aquecimento e, no fim das contas, é quase ter assunto, né? Elas querem entretenimento. A gente entra nas redes sociais quando a gente está com tempo, quando a gente está com a cabeça meio mole, assim. Não é quando a gente está pensando, a gente não está na rede social quando a gente está numa aula, por exemplo, né? Agora, quando a gente fala no longo prazo, o que as pessoas querem, se a gente for, né, fazer uma soma de tudo isso? Elas querem ter acesso às informações que vão tornar elas socialmente aceitas, que elas vão ter assunto na rodinha, que elas vão saber falar, que elas vão estar à frente, que elas vão estar na vanguarda. Então, as pessoas, elas querem saber o que vestir, elas querem saber o que comer, elas querem saber onde está, elas querem saber o que está acontecendo. Então, entendam essa lição muito importante. As pessoas, quando elas estão nas redes sociais, elas querem escapar da realidade. O conteúdo não pode ser difícil, pessoal. O conteúdo não pode ser denso. A cabeça da pessoa, quando ela está navegando numa rede social, é a mesma de quando ela está assistindo a novela das 9. Não é uma cabeça de quando ela está numa palestra, ou quando ela está numa sala de aula, ou quando... Ela pode até querer aprender, mas ela está ali, ó, rodando. Ela está ali se divertindo, ela está ali procurando entretenimento. Então, o que a pessoa que está te assistindo quer? Entretenimento. Guardem isso na cabeça de vocês. Saiu um estudo essa semana falando exatamente isso. As pessoas estão nas redes sociais procurando diversão. Elas querem se divertir. Cada um tem o seu jeito de se divertir, é verdade. Mas é isso que elas querem no fim do dia. E aí eu respondo para vocês. Por que então, né, a gente fala de ter uma marca amada, ter uma marca amada no digital, trazer isso para a rede social, e aí toda vez as pessoas me perguntam, mas por que as pessoas não compram de mim? Eu estou lá, eu faço post, eu tiro foto, eu coloco o meu produto, eu faço story todo dia, eu abri minha conta no TikTok, eu não vendo. Sabe por que você não vende? Porque você não sabe envolver. Porque você não sabe trazer a pessoa para perto de você. Não adianta ficar empilhando os benefícios racionais do teu produto. Não adianta colocar o produto na lente da câmera e achar que aquilo está suficiente. Não é suficiente. Então, a resposta é a seguinte: você não vende porque a sua abordagem é racional. E você não vende porque você não comunica a importância do que você acredita. O que te tira da cama para te fazer trabalhar? Por que você abriu a sua empresa? Ou por que você trabalha aonde você trabalha? O
que você se propõe a fazer de melhor pelo mundo, pelas pessoas, pela transformação, pelo propósito? Quando a gente fala de propósito, pessoal, isso é uma coisa que vem do coração. Isso é uma coisa que move a ação. E é isso, é sobre isso que a gente tem que falar no digital. É aqui que a gente constrói a narrativa. Não é falando que o meu produto não tem sódio, ou tem uma embalagem bacana, ou que ele respeita. Também é. Mas isso não move as pessoas. O que move as pessoas é o que está por trás disso. É o primeiro ponto que vocês sonharam quando vocês tomaram a decisão de fazer o que vocês fazem. Então, o que você tem que fazer para envolver é criar uma marca irresistível e magnética, usando o poder da narrativa. Vocês sabem usar o poder da narrativa? Quem acha que sabe usar o poder da narrativa aqui? Levanta a mão, por favor. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nisso. Então, como que eu faço para deixar a minha narrativa magnética? Tudo começa com uma história. Uma história, pessoal, é a ferramenta mais poderosa que existe no mundo. Se vocês pararem para pensar, quando a gente sai para tomar um café com um amigo, ou quando a gente chega em casa e pergunta: como foi seu dia? O que a gente espera? A gente espera uma história. A gente não espera que a pessoa conte para ela a nossa agenda. Às 8 da manhã eu fiz isso, às 9 da manhã eu fiz isso, aí depois meio-dia eu não sei o quê. O que aconteceu? E aí? O que isso te moveu? Para onde isso te levou? Como que isso te deixou? Né? As histórias são o que nos fazem ouvir. As histórias são aquelas que impulsionam a ação. A gente espera, toda vez que a gente ouve uma história, aprender algo com aquela pessoa que está falando. Cada vez que a gente ouve e recebe uma lição, o nosso corpo tem uma recompensa mental, pessoal, e isso desencadeia a tal da dopamina no nosso cérebro, que é algo muito potente, é algo muito importante e é algo muito envolvente. E isso, portanto, cria a simpatia. Então, o desejo que a gente de saber o que aconteceu, onde foi, aonde aquilo levou, é isso que nos move, é isso que nos retém. Então a gente age, toda vez que a gente age, seja por uma coisa, seja por outra, mas a gente toma uma decisão, a gente toma uma ação, quando a gente está num estado vibracional elevado. Não é quando a gente está aqui de boa, é quando algo mexeu com a gente, é quando algo trouxe aqui um reboliço. E isso significa que a gente só consegue acionar isso quando a gente consegue se conectar com aquela pessoa. Então, a maioria dos profissionais de marketing estão acostumados com a prática do medo, né? Então, vai acabar o estoque e tem que correr, hoje é o último dia, é o último produto que eu tenho na gôndola, ou alguma coisa assim. Mas espera aí, eu quero provocar vocês. Será que todo mundo tem que trabalhar com essa prática do medo? Será que a maioria de vocês não tem que trabalhar com a prática do desejo? De entender o que aquela pessoa que consome de você quer? O que aquela pessoa que consome de você busca? Quais são os mais sonhados desejos dela? Ou quais são as maiores aflições que aquela pessoa tem? Como que a gente resolve? Como que a gente leva ela em direção àquilo que ela tanto quer? Mesmo que aquilo seja uma sensação. É preciso fazer sentir. É preciso fazer sentir emocionalmente. A gente precisa, não é arrancar suspiro o tempo inteiro, mas eu preciso fazer a pessoa sentar do meu lado e me dar a permissão de falar com ela, de contar para ela, de explicar para ela, de movimentar ela. Vendas é emoção. Seja no stand, seja no supermercado, seja na rua, no farol, seja no digital. Vendas é emoção. Não adianta. O teu produto é ponte.
para aquele desejo, para aquele sonho, para aquela conquista que a pessoa quer. Que seja que ela queira ser mais saudável, que seja que ela queira fazer melhor para o planeta, que seja que ela queira ser mais magra. Dê aquilo que ela sonha, que é a transformação. Parem de dar produto. Parem de achar que é só o produto empilhado e os benefícios racionais um em cima do outro que vão fazer vocês chegarem onde vocês querem. Como que a gente faz isso? Qual é a fórmula para a gente fazer isso? Está aqui. A fórmula do envolvimento. Ela começa com a criação de uma atmosfera. Aonde você e o seu produto se encontram? Aonde você e o seu produto vivem? Quando a gente fala, né, de branding, de identidade, identidade verbal, identidade visual, identidade no geral. Como que você é? Onde você vive? O que está no teu entorno? O que aquele entorno comunica? Vocês já pararam para pensar nisso? Toda vez que a gente pega e a gente coloca uma embalagem num fundo branco, a gente está falando que... Cadê a nossa personalidade? Cadê tudo aquilo que a gente pensou por trás da criação daquela embalagem, daquele produto? Como que aquele produto se movimenta? O que aquele produto faz? Para onde aquele produto me leva? E não uma coisa neutra, gelada, distante. E isso vem logo conectado ao contexto. Um contexto sem narrativa é uma coisa totalmente vazia. Então, qual é a história que eu conto? Qual é a jornada do herói, minha ou do meu produto? Qual é o mundo comum que eu estava e eu recebi um chamado grande, um chamado desafiador, que eu resolvi tomar coragem para agir e enfrentar talvez um monstro, um inimigo, uma causa. E eu fui à luta. E eu me fiz pensar que eu era capaz de vencer. E eu venci. E eu estou aqui. E eu estou me propondo a conversar com o público sobre isso. E isso, portanto, traz o impacto. Pessoal, quando a gente junta esses 4 pilares, a gente consegue criar emoção. Como que a gente faz, portanto, para comprarem de você? Então, tá bom. Então, se aquilo era a fórmula ideal como base, essa aqui é a fórmula da venda. Storytelling é uma palavra que ficou bem famosa nos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, uma palavra que todo mundo gosta de usar, mas talvez pouca gente saiba fazer direito. Pouca gente sabe entreter as pessoas ao contar uma história. Se tornem bons contadores de história. Já pararam para pensar que os melhores vendedores são aqueles que são ótimos contadores de história? Tragam isso para o digital. Tragam isso para a marca de vocês. Tenham sempre, sempre a personalidade de vocês e da marca muito clara. E deixem isso transparecer. Deixem a autenticidade acontecer. É aqui que vocês vão despertar as emoções. Você não vende só o seu produto. Você vende a atmosfera que envolve, que o envolve. Aonde ele está, aonde ele pertence. As pessoas, elas não compram de gente blasé, ou de gente neutra, ou de gente que... boazinha, de boa. Elas compram de gente apaixonada. Gente que tem a causa no sangue. Gente que quer fazer acontecer. Então, o que você deve fazer para criar uma narrativa de marca magnética? Ter um universo, contar uma história e ter clareza da sua personalidade a ponto de o tempo inteiro demonstrar a sua personalidade. Seu cliente tem que sentir uma conexão mais forte e mais real com você. Não adianta hoje em dia só ser bonito, não adianta hoje em dia só existir. Se vocês conseguirem trazer as pessoas para perto, de um jeito que vocês consigam conversar com as pessoas, conduzir as pessoas, demonstrar para as pessoas que em você, ela enxerga o que ela vai ser daqui a pouquinho com o seu produto,
os seus esforços de venda eles vão ficar no segundo plano. Você não vai precisar ficar empurrando o produto. Você não vai precisar ficar gritando aos 7 ventos. Isso vai acontecer naturalmente. O marketing digital, pessoal, passou por 3 grandes momentos, e isso aqui é fantástico da gente conectar com tudo que foi dito até agora. Por quê? Há anos atrás, para você se fazer relevante, para você aparecer, primeiro de tudo, né, antes, vamos pensar um pouquinho antes da internet, a gente tinha que pagar uma baga para estar na televisão, para ter um outdoor, para passar uma vinheta na rádio, para mencionarem você em algum programa de televisão. Se acontecesse isso espontâneo, meu Deus, isso era um sonho de consumo de qualquer pessoa. E aí, com tanta, na verdade, assim, com tanto dinheiro, com tanta necessidade de só as marcas grandes aparecerem, surge um espaço para a era dos blogs, que era a era onde todo mundo podia falar, podia se comunicar, podia dar a sua opinião, espontaneamente. Os blogs nasceram como uma forma, quase como uma rota, né, para as pessoas que tinham uma opinião forte poderem trazer isso ao mundo, poderem trazer isso às claras. Aquilo nunca foi pensado inicialmente para ganhar dinheiro. Até que apareceu um tal de Snapchat e um tal de Instagram, que criou a era dos gurus e dos influencers. Ou seja, a internet passa a se tornar um ambiente claro de negócios e de disseminação de opinião. Então a galera começa a fazer dinheiro na internet. Só que, de novo, nesses 10 anos aí dessa era dos gurus e dos influencers, começa a ficar restrito o espaço. Começa a virar para poucos. Só os influencers celebrities. Essa galera cobra muito caro para fazer um story, o cara me extorque. Pelo amor de Deus, eu não tenho grana para isso. E aí chega um tal de TikTok e inaugura essa belezura que é a era dos anônimos. É a era onde todo mundo pode aparecer, que todo mundo pode se fazer relevante. Como que eu me faço relevante? Como que eu uso o tal do algoritmo ao meu favor? Sendo autêntico, sendo útil e trazendo toda a sua personalidade. Então, para quem tem negócio, para quem tem marca, para quem trabalha com marketing, entendam que a gente está migrando cada vez mais para esse lugar e que todo mundo tem espaço. Só que a gente tem que entender o que as pessoas querem. Não adianta a gente falar, todo mundo tem espaço e agora então eu não preciso pagar uma grana, agora é só eu fazer. E, por exemplo, a gente pode fazer uma coisa como o que a Amanda falou, que fez lá atrás na XP, de ter os embaixadores internos. Tudo pode. Tudo pode. Desde que vocês entendam o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que as pessoas buscam quando elas estão scrollando um feed. Então, saiba envolver que você vai torrar de vender. É isso, pessoal. Obrigada. Olha, eu fui... Até que eu achei que ia estourar o tempo. Temos tempo para umas perguntinhas, né? Alguém quer perguntar? Alguém quer... A gente vai levantar a mão? Aqui. Boa tarde, Mônica. Amanda, desculpa. Meu nome é César. Quais seriam as dicas para um comércio numa cidade pequena, no interior? As dicas que você daria? A beleza da cidade pequena é que você tem muito mais clareza de quem são as pessoas que realmente conseguem influenciar as rodas que você quer estar. Então, se a gente for pegar São Paulo, por exemplo, você vai falar... quem é a influenciadora que conversa com o meu nicho? Sabe quanto mais ou menos essa pessoa vai te cobrar? Se ela tiver uma base de, 1 milhão de seguidores, ela vai te cobrar uns 30, 40 mil reais para fazer um story. No interior, talvez você não precise da pessoa famosa para se fazer convincente, e principalmente dentro do digital. Quem são aquelas pessoas que você enxerga como relevantes para o seu negócio para disseminarem o seu produto? Traga elas para perto da tua marca.
Faz elas consumirem a tua marca. Faz elas falarem bem da sua marca. Se as pessoas enxergam aquela pessoa como referência e ela pode se tornar um embaixador da sua marca, por que não? É uma grande possibilidade para você. Enorme. E aí, quando você olha para o digital e você consegue combinar uma estratégia que, de novo, demonstre o porquê que seu produto é bom, verdadeiramente bom, para onde ele leva a pessoa, a ponte que eu falei, a ponte para a transformação. E você tem essas pessoas que a gente falou, essas rodinhas, falando bem de você, e o digital pulsando a seu favor, você vai se tornar uma marca forte rapidamente dentro do seu ambiente. Por todos os lados a pessoa vai estar cercada. Eu que agradeço. Oi. 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 Parabéns pela tua apresentação, bem legal. Eu sou de uma geração ainda bem antes do Windows XP. Eu venho de uma empresa familiar, quando eu comecei há 40 anos atrás, onde eu trabalhei, onde fazer propaganda é porque a empresa estava quebrando. Né? Então, essa era a realidade lá dos anos de 70, 80. Tá? Hoje, eu sou um empreendedor de um produto maravilhoso. Tenho certeza que se você comer, você vai gostar e vai comprar. Se você não comprar, eu te devolvo o dinheiro. Ok? Como que eu uso essa ferramenta poderosa aí que você está colocando, né, do marketing digital, enfim, para gerar essa experimentação? Porque a pessoa está buscando entretenimento, vai ver meu produto lá, eu não vou falar qual que é, porque eu não estou fazendo propaganda aqui, tá? Mas como é que ela vai olhar aquilo lá? Eu vou fazer uma brincadeira para ela se entreter, que aquilo ali tem uma história que veio de uma coisa lá, do sei de onde e tal. Enfim, onde é que está dá uma consultoria para mim aí. Vamos lá, vou te dar algumas dicas do que eu faria no teu lugar. Eu acho que assim, a primeira coisa é transformar a mentalidade. Tem muita gente ainda, até hoje, que acredita que vender é vergonha. Eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de trazer aqui o meu produto. E aí, a primeira coisa que eu falo é assim, se você não é o principal embaixador do teu produto, e você não vai andar com o teu produto embaixo do braço, falando que o teu produto é o melhor do mundo, quem é que vai? Por que a gente tem vergonha de vender se nosso produto é muito foda? Se nosso produto é muito bom? Não pode ter vergonha de vender. Você tem que aprender a se vender e a vender a tua marca. Vender não é vergonha de jeito nenhum. Nenhum. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu faria, e aí acho que é uma dica que vale para todo mundo, e é uma dica que eu adoro, que é o seguinte: como é que a gente vai ter um repertório criativo? Né? Muita gente me pergunta, Amanda, como que eu começo a criar post? Eu não sei o que eu tenho que postar, eu não sei o que eu tenho que falar, eu não sei o que eu tenho que fazer todo dia. Todo dia de manhã eu acordo e eu posto um story do quê? Eu tenho uma marca, eu tenho um produto, o que eu vou fazer? E a principal dica que eu dou para vocês é pesquisem e tenham referências. Como que eu pesquiso e eu tenho referências? Quem não tem conta no TikTok, tem que ter conta no TikTok. É a melhor plataforma para se procurar referências hoje dentro do digital. Baixem o TikTok e escrevam as palavras relacionadas ao seu produto, ao seu nicho, à sua vida, ao seu estilo de vida ali. E vejam quais são os vídeos que têm maior número de engajamento. Maior número de views, maior número de likes, maior número de interações, ou seja, comentários, encaminhamentos. E começa a trazer aquilo para o seu universo. Começa a entender qual é a forma que aquela pessoa fala, qual é o movimento da câmera que ela faz. Ela fica parada falando com a câmera? Ela usa o produto? Ela mostra para o outro? Ela demonstra como usar? Ela faz uma receita? O que ela faz? Como que aquilo vive? Como que aquilo age? Faça isso no TikTok, faça isso no Instagram, faça isso no YouTube. Isso vai começar a te trazer ideias. Você vai ter um monte de ideias. E aí, catalogue essas ideias e transforme isso num cronograma de postagem. Uma marca tem que ter post todos os dias. Mas não adianta uma marca ter post todos os dias se ela não sabe nem com quem ela está falando. Certo? Dá tempo de mais uma, acho. Amanda, Oi. Parabéns pela tua apresentação. A gente é fã do teu trabalho há bastante tempo. E eu entendo muito quando você fala do storytelling. Eu fiz isso a vida inteira.
eu tenho sucesso em vendas na questão interpessoal. Não sou da geração, não sou nativa digital, obviamente, e isso é um desafio, né, pelo qual todas as pessoas estão passando. Quando a gente pensa na parte escrita, na parte falada, ok, eu entendo o que você está falando. Mas o que me desafia, o que me faz pensar, e também conheço muita literatura que fala sobre isso, mas aliar isso à imagem, num curto espaço de tempo, que traga o mesmo apelo de uma forma visual, é o grande desafio, assim, que eu imagino que seja para a grande maioria das pessoas. O que se indica, tipo de estudo? Olha, pesquisa em cima disso, o tema vai nesse tema, na parte visual, entendeu? Aliando com o que é o storytelling, a personalidade, a autenticidade. Eu vou te provocar. Eu vou te dar a resposta, mas antes eu vou te provocar. Eu vou te dizer que é o seguinte: talvez você não seja uma pessoa que queira aparecer em vídeo, talvez você não queira aparecer em vídeo com 1001 transições e 1001 fotos ultra mega produzidas e que você vai ter que viajar o mundo inteiro para mostrar o seu lifestyle e isso é o que vai te fazer potente. E sabe a belezura do digital? É que há espaço para isso não se fazer necessário. Eu te provoco e eu te digo o nome de uma pessoa que eu pude conhecer e trocar uma boa ideia num evento, que é o Summer. Summer Age. Quem conhece o Summer aqui? Então, temos um pessoal que conhece o Summer. O Summer só posta texto com uma fonte branca num fundo preto. E ele domina demais a arte da escrita. Demais. Então, o que eu sempre falo não é necessariamente o formato do momento, não é necessariamente a tendência do momento que tem que guiar as tuas escolhas e toda a tua comunicação. É a tua maior potência. Então, se você é boa de vender no offline, como que a gente traz isso para dentro do digital? Vou te dar o meu exemplo. Eu vendo, a minha maior fonte de cliente hoje é o digital e eu não gravo vídeo. Eu não me gosto em vídeo. Eu não tenho designer, eu não tiro fotos ultra profissionais, eu simplesmente dissemino as minhas opiniões em formatos de posts de Twitter ou que eu mesmo escrevo ali no meu story, salvo cada um e posto como um carrossel depois. Tudo depende daquilo que você enxerga que é o maior e o melhor em você. Agora vamos responder pensando em todos vocês. Quero me fazer presente no digital usando o principal canal e o principal formato que hoje em dia é o vídeo. Como eu faço? Primeiro de tudo, entendam o posicionamento de vocês, da marca de vocês, do negócio de vocês. O que vocês querem com isso, com quem que vocês falam. Depois disso, determinem a atmosfera que eu falei. Aonde vocês estão inseridos? Qual é o pano de fundo de vocês? Aonde é o ambiente que vocês acontecem? A partir disso, você vai começar a pensar nas tuas pautas. Então, o que eu quero falar? E aí eu te digo, a gente fala das big ideas. E a gente fala one big idea. A cada vídeo você pode ter um tema, uma ideia a ser trabalhada. E não 30, 40, 50, não é uma palestra. É uma microdose de conteúdo que a pessoa vai consumir em menos de 1 minuto. E aí, roteirize. Não abra a câmera sem saber o que vai falar. Roteirize. Se preocupe com a imagem, se preocupe com o som, se preocupe com o que está ao seu entorno. Isso ajuda demais a chamar a atenção. Traga todos os elementos da sua marca, que compõem a sua marca, que compõem o seu universo, que fazem a sua atmosfera ser uma atmosfera de personalidade para dentro daquele vídeo. Te respondi? Obrigada. Você vai me arrancar daqui, né? Não vou não. Imagina. Nós temos ainda mais 10 minutinhos. Você quer usar? Podemos fazer mais perguntas? Vamos, alguém aqui desse lado? Eu não Temos. vi. Aqui, ó. Vamos Ó, já daqui, aí daí a gente já volta já. Tá bom? Quem é? Por favor. Só fala o seu nome, por gentileza. Oi, boa tarde. Meu nome é Eigla.
Tudo bom? Tudo, e você? Olha, é o seguinte, nós temos 2 lojas, a minha prima abriu primeiro, em seguida eu abri uma outra também. Nós optamos por... A gente faz a nossa franquia, né? Tá. E aí é o seguinte, a gente segue a mesma linha, o mesmo preço, a gente mantém o mesmo estilo. Nós temos, sim, blogueiras nas 2 lojas que conversam com o nosso público. Nós temos uma pessoa que cuida do nosso digital. Mas eu queria saber uma coisa. É importante que haja envolvimento nosso ou é muita coisa, muita informação para a loja? É necessário que ainda assim a gente apareça? É necessário que nós também participemos disso daí ou não? Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de estratégia. Se você me falar assim, Amanda, as pessoas conseguem entender o meu produto sem que eu apareça, sem que eu precise estar ali segurando e demonstrando que é assim que abre, que é assim que toma, que é esse o benefício, que depois de 10 dias de eu tomar isso daqui, acontece tal coisa comigo, e depois de 1 ano que eu tomei isso daqui, acontece tal coisa comigo, não tem necessidade de aparecer. O que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente busca no digital e que não vai acontecer? Não tem receita de bolo, eu não posso virar para você e falar assim, olha, se você não aparecer, você vai vender muitos milhões, mas se você aparecer, você vai vender... Não é assim. Tem muita marca que não tem essa coisa do aparecer necessariamente o dono, o fundador, a pessoa que idealizou tudo aquilo, né? Mas tem outras marcas que, quando trazem isso para o jogo, ganham muita notoriedade. Porque, de novo, o dono é aquela pessoa que tem o sangue pulsando diante daquele propósito, né? Então, tudo depende muito do que você quer e de como você consegue demonstrar o seu produto. Por que você traz um influenciador para mostrar o seu produto? Porque justamente ele é a transformação que o seu cliente quer, concorda? Ele é o que aquela pessoa quer ser amanhã. E ele usar o produto, ele demonstra o efeito que você quer falar para as pessoas que é o benefício do seu produto. Se você acredita que você tem essa capacidade, que você tem essa clareza e que você consegue se conectar com o teu seguidor, não tem por que não. Tem um por que não. Dá muito trabalho. É verdade, dá muito trabalho. Mas o ganho pode ser exponencial, pode ser sensacional. Então, tudo depende do que você quer. Eu te digo que, assim, por exemplo, quando eu estava na XP e a gente começou a criar esses influenciadores internos, ou quando a gente trouxe o Guilherme Benchimol para frente, né, para conversar diretamente com as pessoas nas redes sociais, isso foi uma mudança de paradigma completa para a marca. Isso fez toda a diferença no posicionamento da marca e na elevação de consciência do público perante a marca. A marca conseguiu imprimir valores que nunca antes tinha conseguido imprimir. Por quê? Porque o cara que é aquele que sonhou lá atrás em mudar o Brasil, se coloca à disposição das pessoas e fala, eu tô aqui, fala comigo, eu sou igual a você, eu sinto tua dor, tamo junto. Entendeu? Tudo depende, não tem uma resposta. Olá, sou Valéria, sou da Bahia e você fala muito sobre questões dos clientes serem os próprios embaixadores da nossa marca. E eu percebo que isso está cada vez mais difícil, porque eu tenho muita dificuldade na loja, tendo em vista que hoje o compartilhamento orgânico ele é muito difícil para que os nossos clientes eles compartilhem de forma eficiente. Então, qual estratégia você considera hoje como marca que a gente possa estar utilizando para que os clientes eles virem de fato fã número 1 da nossa marca? De novo, o cliente vai virar fã número 1 da sua marca se ele se enxergar na sua marca. Vamos pensar algumas coisas juntas? Vamos pensar alguns anos atrás, quando a gente assistia a novela e tinha a protagonista da novela, sei lá, era a Juliana Paz, era a Débora Seco. Por que a gente, né, aclamava essas mulheres como protagonistas da novela? Porque a gente achava elas um máximo, a gente achava elas muito lindas, a gente achava elas muito fodas. Elas entretinham demais a gente, né? A gente passava dias acompanhando a história que elas estavam contando pra gente na tela. Por que quando a gente pensa no digital, a gente acha que isso tem que ser muito diferente? Quem são as pessoas que podem trazer a sua marca aos olhos do cliente de modo que faça ele sonhar, de modo que faça ele se imaginar? Ele tem que se olhar naquilo e falar,
eu quero isso, eu vou comprar, eu vou dar um jeito, eu vou comprar, entendeu? Putz, não tenho grana para contratar influenciador, ou não tenho grana para pagar uma super celebridade, não tem problema. Hoje, inclusive, eu acho que tem uma grande chave mestra, que tem muita gente pequena na internet que está começando a se abrir para que as marcas o procurem para ele fazer conteúdo para a sua marca. Então, talvez isso seja um caminho que você deveria procurar. De novo, é parar de falar do benefício que o produto gera e demonstrar aonde o cliente pode chegar. Sem necessariamente ficar num falatório de venda. Demonstrando a jornada. Aliando ele à tua marca, ao teu produto. Fez sentido? Boa. Última. Finalizamos. Oh, mas você consegue responder para ela pessoalmente? Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, ela vai descer. Palmas para Obrigada, essa pessoal. grande empresária maravilhosa, Amanda Roser. Muito obrigada. Pode deixar aqui, por gentileza. Muito obrigada por ter trazido todo o seu talento, todo o seu conhecimento aqui para a nossa arena, nos inspirado demais. E aí, gente, gostaram? Todo mundo saiu daqui muito inspirado?